Eu aprendi crochê assim quando eu era criança e aí fazia umas coisinhas bobinhas, assim, uma bolsinha, umas coisinhas assim. E aí depois de muito tempo eu retomei isso e comecei a perceber alguns movimentos que estavam acontecendo fora do Brasil especialmente, assim, que já tinha essa coisa de trazer o crochê e tricô e bordado pra rua, coisas, artes manuais pra rua. E aí um dia eu tive a ideia com um amigo meu, assim, de fazer um trabalho, ele é grafiteiro, e a gente teve a ideia, e se a gente juntar as duas coisas e tal, e aí a gente fez meio essa parceria de juntar o grafite com o crochê, eu fiz umas roupinhas pros personagens dele e tal, e aí foi meio assim que começou, e aí eu comecei, a partir disso, eu comecei a desenvolver outros projetos e fazer desenhos, e aí separado ou não, e juntando mais técnicas ou não, e fazer esses murais sempre com crochê, assim, nas paredes, nas ruas. A partir do momento que eu comecei a fazer esses trabalhos na rua, eu tive uma resposta muito legal do público, assim. Então, tipo, eu comecei a perceber que as pessoas viam aquilo, porque acaba chamando atenção por ser uma coisa diferente, não é uma pintura, tal, é um tecido. Então, isso começou a chamar muita atenção. E aí eu comecei a perceber que eu podia me expressar também, falar de coisas que eu sentia. E aí eu comecei a falar dessas coisas que tinham a ver com o meu universo, assim. Então, eu comecei a falar sobre a questão da mulher, até da mulher fazendo trabalho na rua, né? Acho que como o crochê ele chega em muro, assim, né? Ele chega de uma maneira diferente para as pessoas, elas recebem. Então eu acho que é mais um jeito de comunicar, assim. Eu comecei a reparar muito mais nas coisas da rua também, depois que eu comecei a fazer isso. Tanto em grafite, picho e lambe-lambe, todas essas coisas que envolvem arte urbana, assim, comecei a reparar muito mais e perceber mais a cidade, assim. Eu faço muita pesquisa na internet. Pego bastante referência de desenho, vou rabiscando, vou vendo vários tipos de... Por exemplo, se eu vou fazer um elemento, uma flor, uma folha, eu pego a folha também, ela mesmo, de verdade, eu pego vários tipos de ilustração também, pra ver onde que eu quero chegar ali no formato mesmo com um crochê. O meu processo é sempre assim, eu penso mais ou menos o que eu vou fazer, eu faço alguns desenhos em caderno, rabisco, assim. E aí, normalmente eu costumo fazer, se dá pra fazer em tamanho real, eu faço um papel no chão, assim, um papel craft, eu desenho nele. E aí eu vou fazendo e vou meio medindo até ele chegar mais ou menos naquilo, assim, que eu quero. Não exatamente, mas até ele chegar mais ou menos naquele formato que eu quero. Mas eu vou seguindo mais ou menos esse desenho no chão, assim, que eu faço. Esse trabalho que eu vou fazer, ele é lá na Casa do Jardim Secreto, que é um projeto idealizado por duas meninas, que é a Feira Jardim Secreto. E eles se juntaram com o Nano Café também. E aí elas me pediram para fazer um mural lá nesse espaço deles, que eles estão com espaço físico agora. E aí era meio que juntar tudo isso, assim, né? Essa coisa delas terem construído esse espaço que elas construíram, que é a feira e que é todo esse movimento, que é uma feira de pequenos produtores e artesãos e tudo mais. E aí o nome é Jardim Secreto também, né? Então eu quis trazer esse lance bem de flores e plantas mesmo, trazer o feminino em elementos formando essas flores, esse jardim. Normalmente eu não costumo riscar, só quando é pecinhas
pequenas assim, aí eu risco pra marcar pra ficar certinho. E agora eu vou começar a colar as partes. Bom, depois de colar eu só faço uns últimos arremates, corto uns fiozinhos assim, vejo o que eu quero deixar mais solto pra dar esse movimento. E aí é só, aí já tá finalizado.